Quais são as melhores equipes do futebol brasileiro da última década? As equipes que mais fizeram sucesso e que deixaram um certo legado ali na memória do torcedor. E aqui não será qualquer critério para a gente poder elencar as 5 melhores dos últimos 10 anos, na minha opinião, e sim alguns fatores, alguns critérios. A gente vai analisar títulos relevantes, se foi nacional ou internacional, qualidade técnica e tática, o que os treinadores eles conseguiram impactar ali na questão de resolver problemas dentro do jogo, regularidade e impacto no cenário nacional. Então, aqui não será qualquer critério. A gente vai poder analisar e chegar nessa conclusão. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. A equipe de número 5, ou seja, que fica na quinta posição, na minha opinião, da última década, é o Corinthians do Tite de 2015. O Tite ele tinha um certo modelo tático ali que impressionou demais. Aquele Brasileirão de 2015, que foi com pontuação recorde na época, o Corinthians ele fez 80 pontos, até 2019 era o recorde dos pontos corridos. O Corinthians ele não só apresentou uma dominância sobre os adversários, mas como ele também jogava muito bem. Ele tinha um bastião de jogadores muito técnicos ali no meio-campo que conseguiam ditar o ritmo do jogo, muitas vezes no 4-1-4-1 do Tite, que eram calcados no elenco muito coeso entre Jadson, Renato Augusto, Elias. Você também tinha a questão ali do Paulo Guerreiro, do Emerson Sheik na frente. Era um time muito móvel, um time muito técnico, que principalmente passava pelas questões do Jadson e do Renato Augusto. E aí você via um Corinthians com posse de bola. Isso era o diferencial, desse time que conseguiu encantar muito. Os times do Tite até o momento eram conhecidos como times um pouco burocráticos. Eu não diria extremamente defensivos. Não é que é extremamente defensivo, é que ele pegou essa pecha de um técnico muito defensivo com o Corinthians de 2012. A forma como o Corinthians ele ganha a Libertadores de 2012 é muito calcada na em sua linha muito defensiva, no 4-4-2, onde era muito próximas e muito compacto aquele time, onde o time não propunha jogo. É diferente do que aconteceu em 2015. O Tite ele vai para a Europa, ele estuda e ele aprimora as técnicas dele, fazendo com que isso se tornasse um Corinthians muito móvel. Era um Corinthians do tic-tac, digamos assim. E ele conseguiu êxito nisso. Então o Corinthians ele fatura o Campeonato Brasileiro de 2015 sem contestação e com futebol muito vistoso e muito bonito. Na quarta posição, eu de verdade coloco o Atlético Mineiro de 2021. O Atlético Mineiro do Cuca, ele tem um elenco tão talentoso quanto aquele de 2013, e que a volta do Cuca era muito significativa depois do sucesso que ele teve no próprio time do Atlético Mineiro em 2013, ele volta em 2021 com um elenco muito melhorado, com um elenco muito bom. Era um time, cara, que o torcedor atleticano não esquece até hoje. Tinha o Hulk, tinha o Diego Costa, tinha o Nacho Fernandes, tinha o Keno, tinha o Eduardo Vargas, o Savarino, o Zaratio. Então você vê que, o Atlético Mineiro, ele pega muito daquela esteira de orçamento muito grande, obviamente, já tinha uma injeção de dinheiro ali com os 4 R's, né, que são os donos de grandes empresas, MRV, por exemplo, que injetam dinheiro no Atlético Mineiro e faz esse elenco. E aí o Atlético Mineiro, ele consegue fazer com que o Cuca ele implemente as suas novas ideias, como um time de mais posse, um time de marcação sob pressão também, e um time que tem as suas figuras de meio campo trabalhando muito com o ataque também. Como citei esses jogadores, o jogo passando muito pelo Nacho Fernandes, passando muito pelo Hulk, demais inclusive, tendo o Diego Costa como essa ponta de lança, apesar do Diego Costa não conseguir jogar tanto por conta da lesão, mas você tinha o Eduardo Vargas, você tinha o Eberson já indo para o Atlético Mineiro, a defesa aquela, o Júnior Alonso, o Júnior Alonso ele fazia lá a parte também,
e você tinha o próprio Mariano. Então era um time muito técnico, onde apresentava uma grande solidez defensiva e uma grande força ofensiva. O Atlético Mineiro ele ganha o Campeonato Brasileiro sem contestação. A questão era quando que o Atlético Mineiro ia conseguir ser campeão. Por quê? Porque ele já estava construindo essa solidez. Ele bate na semifinal da Libertadores. Ele perde para o Palmeiras, sendo que o Atlético Mineiro era favorito para poder passar. E todo mundo sabia que o Atlético Mineiro era mais time, tanto que força o Palmeiras a mudar as suas características um pouquinho. O Palmeiras não era tão defensivo quanto ele foi contra o Atlético Mineiro. Ele teve que jogar para trás. O Atlético Mineiro é quem ditava os ritmos. E o Abel reconheceu isso. O Atlético ele perde por causa do gol fora, mas ele conquista o Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Mineiro. E ele só não foi para a final da Libertadores por conta desse adendo. O Atlético Mineiro tinha chances totais de ser campeão de todos os campeonatos. Ele tinha elenco e tinha forma de jogar para isso. E ele jogou para isso. Tanto que o Palmeiras ele teve que abdicar muito de jogar para conseguir vencer. Então, para mim, o Atlético Mineiro, por conta da consistência, ele supera com o Corinthians de 2015, tanto que na projeção também. A equipe que fica, para mim, no terceiro lugar é o Palmeiras de 2022. O Palmeiras de 2022, se a gente fizer por conta da era Abel, até um recorte até um pouquinho maior, se você for pegar, o Abel Ferreira, ele não era para ter sido técnico do Palmeiras. Ele é técnico do Palmeiras porque o Palmeiras ele tenta o Miguel Ángel Ramírez, que estava lá no Independente Del Valle. O Miguel Ángel ele vai para o Internacional e não vai para o Palmeiras. O Palmeiras ele queria ele, depois da saída do Mano Menezes. Ele via que ele precisava de novos ambientes, nova respiração tática, visto o que acontecia com o sucesso de um time que a gente vai dizer daqui a pouco. A questão do técnico estrangeiro fica muito requisitada aqui no Brasil. Então traz o Abel Ferreira do PAOK. E aí você tem um domínio tático absurdo. O Palmeiras de 2021 e 2020, ele, apesar de ganhar a Libertadores da América e a Copa do Brasil, por exemplo, ele apresentava já sinais de um time com capacidade de adaptação em jogos decisivos e mentalidade vencedora, um elenco equilibrado. Apesar de não ter um elenco tão forte quanto outros que a gente já citou aqui, como por exemplo o Atlético Mineiro e outro time que a gente não vai citar, o Palmeiras ele sempre apresentou um time meio que uniforme. Uniforme no seguinte sentido: se você tirar os jogadores titulares e colocar os reservas, eles mantêm o mesmo sistema de jogo. Só que isso mudou. Ele foi mudando a sua forma de atuar conforme os anos foram passando. E o Palmeiras de 2022, para mim, apesar dele chegar na semifinal da Libertadores, apesar dele parar nas quartas de finais da Copa do Brasil contra o São Paulo e vencer o Campeonato Brasileiro com o pé nas costas, como ele venceu, ele é a equipe mais forte da era Abel. Só que se a gente fizer um recorte da era Abel, esse time é muito vencedor. Ele conquista 2 Libertadores, ele conquista a Copa do Brasil, conquista Brasileirão. Endurece um jogo muito, muito complicado ali contra o Chelsea, na final do Mundial de 2002. Só que o Palmeiras de 2022, ele apresenta uma consistência, um modelo tático, que é muito difícil de ganhar. Ele apresenta posse, ele é o time mais rápido, ele ataca mais, ele finaliza muito mais e cede menos chance. Um time que tinha peças muito importantes, como por exemplo Zé Rafael, no meio campo, que pouca gente fala, Zé Rafael, Danilo, Rafael Veiga estava jogando muito bem, Scarpa, Dudu, a volta do Dudu foi fundamental para esse time poder funcionar. O Rony, também muito bem. E aí você tem nas laterais, Marcos Rocha, Piquerez, Gustavo Gomes e Murilo, que tomam o lugar do Luan. E você tem o Everton. Ali você tem um time que aqui no Brasil foi muito difícil de vencer. O Palmeiras ele perde no Campeonato Brasileiro apenas um jogo fora de casa, que foi na última rodada contra o Internacional. Um jogo o Palmeiras perdeu fora de casa no Campeonato Brasileiro inteiro.
Se ele não tivesse perdido para o Inter no Beira-Rio, na última rodada, já campeão e tudo, ele passaria o campeonato inteiro sem perder fora de casa. É um feito absurdo. Um time com mentalidade vencedora conseguiu várias reviravoltas. Ali, a mais marcante contra o São Paulo, na final do Campeonato Paulista. Time da virada, um time muito copeiro, muito forte. Ele só fica atrás de outras duas equipes pela questão de não conseguir faturar no seu ápice a Copa Libertadores, sendo o melhor time da competição. E ele poderia, mas ele é um time extremamente forte e extremamente vencedor. Em segundo lugar, na minha opinião, é o Botafogo do Arthur Jorge. O Botafogo de 2024, ele começa um tanto quanto desacreditado por conta do que aconteceu em 2023. Em 2023, olha, a gente com certeza crava até um vexame, tá? Você perdeu o Campeonato Brasileiro com 13 pontos de diferença, isso não aconteceu em nenhuma liga forte do mundo. Nenhuma liga forte do mundo teve um time que perdeu o título com mais de 12 pontos. Isso nunca havia acontecido. E o Botafogo, das principais ligas do mundo, ele conseguiu esse feito. Um time com uma mentalidade que foi para o espaço depois da saída do Luiz Castro. Um time que se perdeu muito e várias peças saíram. Algumas permaneceram, outras chegaram e agregaram demais valor a esse time. Contrataram o Arthur Jorge, que veio do Braga, se eu não me engano, e incrementaram outras peças, que foi fundamental para esse time poder funcionar. Como, por exemplo, o Thiago Almada. E outro exemplo, o Luiz Henrique. Alexander Barbosa também. E aí você tem a potencialização de outros jogadores, como o Júnior Santos. O Diquinho Soares, ele foi banco, mas também foi fundamental em algumas vezes. O Igor Jesus. Savarino ficou muito bom, muito dinâmico ali. Marlon Freitas também melhorou demais. E aí você vê, zaga do Botafogo, Bastos e Alexander Barbosa. Você tem o Alex Telles na lateral vindo, jogando demais. Vitinho na outra lateral também jogando demais. E o John fazendo a temporada da vida dele. E você vê que o Botafogo, ele teve muita competitividade, ao ponto de conseguir eliminar um Palmeiras que bate em qualquer adversário, principalmente se tratando em Libertadores. Consegue eliminar o Palmeiras dentro do Allianz, consegue ser praticamente campeão brasileiro sobre o Palmeiras no Allianz também. A gente está falando de um time que conseguiu ganhar do outro que está acostumado a viradas e reviravoltas. O Botafogo tirou o ímpeto do Palmeiras. E com o investimento que foi feito pelo John Textor, ele não foi só um time muito eficiente, muito vencedor, como um time que joga muito bonito. O Botafogo ele se caracterizou por um time um tanto quanto um pouquinho reativo, mas ele também sabia ter posse. E quando ele roubava a bola, ele saía a muita velocidade. Do Almada conectando o Savarino, conectando o Luiz Henrique, jogando com o Júnior Santos, ora com o Igor Jesus também. E o mais engraçado é que esse time começou a Libertadores complicando-se. Ele vai para a fase de repescagem por conta do vexame que aconteceu no ano anterior, no Campeonato Brasileiro. Ele vai avançando, ele vai resolvendo os jogos fora de casa e ele vai se mostrando melhor que seus adversários. Ao ponto de ganhar a decisão contra o Atlético Mineiro por 3-1 com o jogador a menos. Desde os 8, 9 minutos do primeiro tempo, se não me engano, quando o Gregori foi expulso, ali era para acabar. E o Botafogo ele volta completamente diferente. Então o Botafogo, pelo seu futebol vistoso, por ganhar a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro, ele fica na segunda posição. Que só perde, obviamente, para o Flamengo do Jorge Jesus. O Flamengo do Jorge Jesus, ele, que eu já falei em alguns vídeos aqui, ele nasce de uma resposta, não digamos que uma resposta, mas uma inspiração ao Santos do Sampaoli. O Santos, quando ele traz o Sampaoli, já é um técnico extremamente consolidado, que todos os brasileiros sabem quem é, e é um time
que joga muito bem. É o time que, com pouco orçamento, comparado ao Flamengo, ele conseguiu incomodar demais os adversários ali no Campeonato Paulista. O Flamengo, observando essa tendência de técnico estrangeiro que tá dando certo, ele tem um elenco muito caro, que não conseguiu dar match com o Abel Braga, ele reforça-se comprando algumas peças, inclusive do próprio Santos, como por exemplo, o Gabigol, o Bruno Henrique. Ele reforça ainda mais comprando o Arrascaeta, então um craque do Cruzeiro. Ele traz o Pablo Mari, já tinha o Rodrigo Caio, mas ele também traz o Gerson, que estava na Fiorentina. Ele dá gás para esse elenco. Ele eh, potencializa ainda mais o Everton Ribeiro. Então você vê que ele potencializa jogadores que já estavam, ele compra alguns e ainda consegue trazer outros sem custo, porque já estavam sem contrato na Europa. Mas você consegue repatriar esses jogadores estando numa forma física extremamente alta, como por exemplo o Felipe Luiz e o Rafinha. Aí você ganha qualidade dessas duas laterais com mais um técnico que tem muito conhecimento, que é o Jorge Jesus, é o match perfeito. O Flamengo do Jorge Jesus, ele cria uma dominância tão grande, um futebol ofensivo, de intensidade, de posse de bola, marcação sob pressão, que ele bate recorde de pontuação do Campeonato Brasileiro. Nenhuma equipe conseguiu ganhar com 90 pontos. As últimas duas que chegaram perto disso foi o próprio Palmeiras de 2022 e o Corinthians de 2015, que tinha esse recorde. Mas foi batido pelo Flamengo de 2019, que fez alguns jogos emblemáticos, como por exemplo contra o Grêmio. Contra o Grêmio, foi a grande atuação, o 5-0 e o 1-1 na Arena. E atuações de tirar o fôlego, como a final da Libertadores, um jogo muito duro contra o Liverpool também, no Mundial. Mas esse time, ele unia a precisão, a magistral assinatura desses jogadores e a intensidade, tudo que se jogava na Europa. Eles trazem e mudam a régua do futebol brasileiro. Isso é fundamental. Se a gente está vendo o futebol brasileiro hoje com times mais fortes, times mais intensos, muito se deve também àquele Flamengo. O que ele fez, o que ele mudou, a questão de investimento, a questão de colocar o jogo no outro patamar, como diria Bruno Henrique, é outra coisa. Não à toa conquistou a Libertadores da forma como conquistou o Campeonato Brasileiro, cai na semifinal da Copa do Brasil, mas o legado que o Flamengo ele deixa é gigantesco. Para mim, a melhor equipe da última década. Você concorda comigo ou não? Qual outro time você colocaria no lugar de qual e com quais critérios você analisaria? Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. Tamo junto e até a próxima. Tchau.